Segurança no ambiente de trabalho tem que vir em primeiro lugar, isso é um fato inegável. Porém, na prática, nem sempre é isso que acontece. Essa placa aqui, na sua realidade, é um motivo de orgulho ou é um motivo de vergonha? Exatamente por isso que nesse vídeo vamos ver como as tecnologias podem auxiliar a fazer com que o ambiente de trabalho se torne um local muito mais seguro. A segurança no ambiente de trabalho evoluiu muito desde que saímos de um contexto da Revolução Industrial, com o estabelecimento de procedimentos de segurança, uso de EPIs e ferramentas sempre voltados a manter a integridade dos trabalhadores. Assim, o número de acidentes diminuiu muito e a gente consegue ter ambientes cada vez mais seguros para se trabalhar. Hoje em dia que vivemos em tempos ainda mais modernos, podemos usar de soluções cada vez mais tecnológicas para aumentar ainda a segurança dos trabalhadores e evitar que esses acidentes ocorram de qualquer forma. Mas antes de falar das tecnologias em si, eu queria pontuar aqui quais são os benefícios de ter uma segurança do trabalho cada vez mais tecnológica. Então, primeiramente, a gente vai ter o monitoramento das intervenções, das operações perigosas e assim toda a gestão da segurança do trabalho pode ser muito mais ágil porque eu tenho dados para trabalhar. Eu consigo enxergar cada ponto, quais são as áreas de risco ali, se eu tenho alguma operação ali que eu preciso estar de olho. Isso auxilia toda a gestão da segurança do trabalho para que possa realmente ter esses dados e entender onde está acontecendo ali e gerar e fazer toda a gestão das métricas e todo o desempenho da segurança do trabalho e como está ocorrendo dentro do ambiente industrial. Fora isso, eu tenho toda uma gestão mesmo do uso de EPIs, se está no momento de troca, se eu tenho que comprar novos e tudo mais. Isso sem falar do aspecto humano de você ter um ambiente de trabalho mais seguro. Então os operadores e os trabalhadores se sentem muito mais confortáveis de estar trabalhando num ambiente muito mais seguro, que eu tenho mais recursos e mais ferramentas, e isso aumenta a produtividade, aumenta a segurança, aumenta a felicidade dos profissionais. E fora isso, obviamente, eu vou ter redução do número de acidentes por ter um ambiente muito mais seguro. E agora vamos falar das tecnologias em si. Aqui eu vou abordar algumas tecnologias que já estão muito bem utilizadas, ou algumas que estão começando aí, que vão ser mais utilizadas com o passar dos anos. Primeiro que eu quero abordar aqui é toda a questão de realidade virtual, simulações e modelos 3D. Então, basicamente com a tecnologia de simulações e de mapeamento de ambientes virtuais, ambientes de realidade tanto virtual como de realidade aumentada, essa tecnologia tem sido cada vez mais utilizada, tanto nas manutenções quanto nas operações. Então, por exemplo, eu posso realizar um treinamento numa realidade virtual sem ter que expor o profissional a esse ambiente perigoso. Assim, a gente consegue ter um treinamento muito mais efetivo, que o profissional saiba quais são os elementos que ele tem que prestar atenção, quais são os elementos que ele tem que ficar atento. Quando acontecer alguma coisa, ele está muito mais preparado para agir nessas situações de risco. Um outro exemplo que eu posso dar aqui também é numa intervenção numa máquina utilizando a realidade aumentada para auxiliar toda a operação e intervenção ali da manutenção. Então o profissional acaba tendo muito mais dados, podendo pensar nas peças, nos diagramas e tudo mais, auxiliando a fazer uma intervenção ali muito mais segura, porque ele tem muito mais dados ali para poder abrir o maquinário e poder realmente conhecer a máquina sem ter que estar se expondo ali a um risco desnecessário. Outra tecnologia que está sendo cada vez mais utilizada também é o uso da robótica, seja com braços mecânicos, drones e veículos não tripulados. Então hoje em dia a gente já enxerga o uso de cada vez mais robôs e processos automatizados que evitam que o risco dos profissionais ali, dos operadores, estarem se expondo em processos muito mecanizados e com baixa ergonomia. Então, cada vez mais, com o uso de robôs, eu posso utilizar esses mecanismos para estar evitando de expor os profissionais em locais inadequados, locais perigosos. Então, por exemplo, eu posso ter o uso desse braço mecânico, que ele é utilizado aqui para evitar com que o manutentor tenha que fazer o esforço ali com o seu próprio braço e auxilia bastante o processo ali, fazendo uma ergonomia muito maior no processo. Isso sem pensar também no uso de drones e tudo mais, pensando naqueles ambientes perigosos, como locais em altura ou espaço confinado. Então um exemplo aqui que eu posso dar também é um drone com uma câmera termográfica que consegue passar perto das linhas ali de transmissão de energia e fazer realmente a análise e a verificação da temperatura dos componentes da linha. Assim eu não preciso colocar um profissional ali, ter que se expor, ter que subir naquela linha para verificar a integridade da mesma. Segundo esse estudo, estima-se que até 2030 teremos uma redução de 11% do número de acidentes de trabalho devido mesmo ao uso da robótica e dos drones nesses tipos de intervenções e esses exemplos que eu comentei agora. E agora temos as categorias dos EPIs inteligentes, dos wearables, ou seja, aqueles dispositivos que estão monitorando a integridade dos operadores e verificando, pegando dados sobre como é que está sendo a segurança deles ali. Então, quando a gente fala de EPIs inteligentes, eu posso, por exemplo, estar falando de uso de um capacete que tem um sensor ali que fica fazendo todo o monitoramento geográfico mesmo das posições dos profissionais.
Assim eu consigo ter a localização deles dentro do ambiente de trabalho e verificar se eles estão realmente em ambientes que eles podem estar. E caso que eles realmente venham passar por algum ambiente que não deveria, ou que caso algum risco ali, isso possa ser avisado, possa gerar algum alerta e que possa realmente evitar com que seja ultrapassado qualquer limite ali de operação, causando risco aos profissionais. Assim a gente consegue ter um ambiente muito mais seguro. E eu posso estar falando também de wearables, ou seja, dispositivos que ficam monitorando as condições dos operadores, dos trabalhadores, para ver se eles realmente estão em condições adequadas de trabalho, verificando questões tanto de estresse, de batimentos cardíacos, de temperatura, e podendo coletar todos esses dados e ver se eles estão bem e realmente verificar e ter todos esses dados para fazer uma operação da segurança do trabalho muito mais segura. E a última categoria que eu queria abordar aqui são dos sensores IoT, ou seja, sensores de internet das coisas. Ou seja, esses sensores estão pegando diversos tipos de dados sobre todo o ambiente de trabalho. Então posso estar falando desde maquinários, câmeras e tudo mais. E tudo isso eu posso pegar todos esses dados para entender realmente todos os perfis de trabalho das operações, os perfis dos maquinários, os perfis dos trabalhadores e realmente entender o que está acontecendo ali com essa aquisição de dados. Então pensando em questão de monitoramento ali, eu posso ter sensores de aproximação, por exemplo, que evitam e enviam sinais, ou posso cancelar portas, posso cancelar máquinas caso tenha alguma ultrapassagem ali. E eu posso ter sensores que fazem o monitoramento de condições do ambiente. Então, fazendo desde a gestão de condições climáticas e condições de terreno. Então, eu posso ver, por exemplo, prever uma questão ali de um acidente de movimentação de rochas, por exemplo, e causar algum alerta ou gerar uma parada ou desenergização de algum equipamento. E agora, falando no âmbito da manutenção preditiva, eu queria falar de uma tecnologia que já é muito bem utilizada no mercado, que são os sensores da Traction. Então, pensando aqui no Smart Track, eu consigo colocar um sensor de monitoramento online num equipamento que muitas vezes está num local de difícil acesso, num local perigoso, e eu consigo evitar de expor o meu manutentor a ter que ir nesse equipamento para fazer uma análise, uma coleta de dados e pegar dados para fazer uma análise preditiva. Então, com o uso da tecnologia, a gente consegue evitar essa exposição e tornar o ambiente de trabalho muito mais seguro. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que já falamos sobre intervenções na manutenção, sobre segurança na manutenção. Então a gente já abordou segurança na manutenção, sobre trabalhos em altura e como que o sensor da Traction consegue auxiliar isso. Também falando sobre trabalhos na fundição, trabalhos em espaços confinados, trabalhos com energia elétrica e também trabalhos em maquinários segundo NR12. Então dá uma olhada aqui no canal da Traction no YouTube, que você pode enxergar e ver todos esses outros vídeos que já falamos em como fazer uma segurança na manutenção muito mais eficiente, muito mais segura. Obrigado pela atenção e até mais.